Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amada do Eterno Pai, mãe admirável do Filho e esposa muito fiel do Espírito Santo, templo augusto da Santíssima Trindade. Eu vos saúdo, soberana princesa, que em tudo está submisso no céu e na terra. Eu vos saúdo, seguro refúgio dos pecadores, Nossa Senhora da Misericórdia, que jamais repelistes pessoa alguma. Pecador que sou, me prostro aos vossos pés, e vos peço de me obter de Jesus, vosso amado Filho, a contrição e o perdão de todos os meus pecados e a divina sabedoria. Eu me consagro todo a vós com tudo que possuo. Eu vos tomo hoje por minha Mãe, Senhora. Tratai-me, pois, como o último dos vossos filhos e o mais obediente dos vossos escravos. Atendei, minha princesa. Atendei ao suspiro de um coração que deseja amar-vos e servir-vos fielmente. Que ninguém diga que entre todos que a vós recorreram, seja eu o primeiro desamparado. Ó minha esperança, ó minha vida. Ó minha fiel e imaculada Virgem Maria. Defendei-me, nutri-me, escutai-me, instruí-me, salvai-me. Assim seja. Amém. Sejam bem-vindos, me chamo Luiz Vieira e você está no canal Eclésia Doméstica. Então, eu venho comentar sobre algo que está sendo meio polêmico, que aconteceu nesses últimos dias, que o Papa Francisco, ele assinou um decreto, né, permitindo que as mulheres, as moças pudessem terem ministras pudessem exercer o ministério de leitor e de acólito, né? Que isso é algo que é impossível, né? Porque todos os papas anteriores a eles, há séculos, proibiram, né? Proibiram tacitamente, pois essa prática era as ordens menores dadas aos seminaristas que caminhavam em direção ao sacerdócio, né? O leitor, o acólito, era essa função. Isso é muito complicado. Algo muito parecido aconteceu, né, há muitos anos, né, com a possibilidade de receber a Sagrada Comunhão na mão também. Os ensinamentos da Igreja eram muito claros e bem justificativos em relação à obrigação de receber a comunhão na boca. Acontece que décadas de abuso de alguns países, né, do centro da Europa, como Holanda e Bélgica, fizeram na época com que o Papa Paulo VI escrevesse também um documento, né, a Memorial Domini, que se não me engano foi em 1969, que recomendava a comunhão na boca, mas tolerava a comunhão na mão, onde já se houvesse essa prática, né, e onde as conferências episcopais permitissem, né. E hoje nós vemos, né, 50 anos depois, a gente vê o resultado, né, que a comunhão na boca se tornou algo proibido e a comunhão na mão é algo obrigatório. E estão usando também essa situação da pandemia para obrigar a comunhão na mão. Quer dizer, foi de um ato de desobediência, o Papa permitiu para que não caminhassem em desobediência, e acontece que hoje aquilo que era desobediência se tornou obrigatório, e aquilo que a Igreja sempre ensinou que era a forma correta está sendo proibido, que é a comunhão dada na boca, e usando agora a desculpa da pandemia, sendo que a Igreja já passou por várias pandemias e nunca proibiu a comunhão na boca, né? Não foi dando a comunhão na boca que as pessoas pegaram as doenças pandêmicas daquela, né, peste negra, gripe espanhola, todas essas coisas que aconteceram durante todo esse tempo. Nunca aconteceu isso, mas eu quero que as pessoas analisem, observem isso. E hoje nós vemos que o Papa ele permitiu, né, agora
as mulheres, as moças ao ministério do leitor acolitato. Porque, na verdade, isso já é algo que muitos podem perceber que já acontece, né? Eu conheço várias paróquias aí no Brasil, né? Aqui também, agora na Europa, que eu estou morando aqui, estou observando também, muito antes do Papa Francisco assinar esse documento. No Brasil, minhas discussões muitas vezes com alguns sacerdotes era isso, porque está no Código de Direito Canônico, né, no Cano 230, parágrafo 1. Eu vou até ler aqui, vou pegar para ler. Diz assim: os leigos varões que tiverem a idade e as qualidades estabelecidas por decreto da Conferência dos Bispos podem ser assumidos estavelmente mediante o rito litúrgico prescrito para os ministérios de leitor e de acólito. O ministério, porém, a eles conferido não lhes dá o direito ao sustento ou à remuneração por parte da Igreja. Quer dizer, o acolitato e o leitorato é um ministério para homens. Por quê? Porque isso era dado aos homens que estavam no seminário. É como se fosse primeiras ordens, né, ordens menores, né, que davam aos seminaristas que caminhavam para o sacerdócio. Então, é de se analisar e de tomar muito cuidado, porque assim como a comunhão que era dada somente na boca foi por uma permissão para que certos lugares não caminhassem em desobediência, foi dada essa permissão. Agora, imaginem, damos essa permissão agora para que as mulheres e as moças possam entrar nesse ministério. Mais tarde, veremos então uma mulher sendo depois, abre-se então depois a ela um diaconato e mais para frente até o presbiterato. Entendeu? Quer dizer, vão acostumando as pessoas e com o tempo vão colocando, né, outras mudanças. Né? A Sagrada Comunhão foi uma das coisas que está acontecendo agora, e agora a mudança no Código de Direito Canônico. Coisa que nenhum Papa anterior, há séculos, fez, porque era algo que era somente para quem fosse para o seminário que caminhava em direção ao sacerdócio. Então as mulheres não vão ser sacerdotes, não podem, porque Cristo escolheu 12 apóstolos, né? Um o traiu, mas estavam lá, que ele ungiu e deixou para começar a igreja. Foram homens, né? Se fosse uma mulher para ser digna de tal coisa, seria a Virgem Maria, e ela não o fez, né? Não estava lá entre os 12, né? na instituição da Eucaristia e do sacerdócio cristão. Ela tem a função dela, né? A Virgem Maria, a mulher tem a sua função dentro da igreja, mas não é essa. Então, é de se pensar, é de se analisar o que está acontecendo e observar as coisas que já aconteceram no passado que estão se repetindo, né? Então, fiquemos atentos, entendeu, a tudo isso. Eu espero estar enganado, né? Espero que isso não aconteça. Porque o papel da mulher na sociedade cristã é o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: contudo, ela poderá salvar-se, cumprindo os deveres de mãe, contanto que permaneça com modéstia na fé, na caridade e na santidade. A mulher tem a missão de ser mãe, de maternidade, de cuidar do esposo, dos filhos, ser intercessora, a exemplo da Virgem Maria. Essa é a função da mulher. Nesses tempos de hoje tão difíceis que estamos vivendo, nessa crise dentro da igreja, as mulheres têm que estar atentas também para não estarem fazendo o mesmo que a primeira mulher fez, aceitando da serpente um fruto que não era para ter comido. Então fica esse vídeo, esse áudio para uma reflexão. Deus abençoe a todos, salve Maria Puríssima e viva Cristo Rei.